Bárbara, uma mulher obcecada e consumida pelo ódio, foi até a casa da atual namorada de seu ex-namorado, Donna, mas encontrou o filho dela, Wesley, de apenas 10 anos. Então ela esperou Donna chegar do trabalho e sequestrou os dois. Bárbara obrigou os dois a entrarem na caminhonete de Donna e a fez dirigir por uma estrada rural. Em certo ponto, ela recusou continuar o trajeto, mas Bárbara a obrigou. Donna se recusou mais uma vez e Bárbara fez com que eles descessem da caminhonete. Os três foram em direção ao para-choque traseiro, onde Donna abraçou seu filho Wesley. Nessa hora, a criança percebeu que Bárbara estava com uma pistola na mão e que o seu dedo estava próximo do gatilho. Donna pediu para que ela não atirasse nela na frente de seu filho. A partir desse momento, mãe e filho ficaram apavorados. Mas antes de irmos ao caso, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like agora no início do vídeo, porque isso me ajuda muito. E sigam meu Instagram, o link tá na descrição do vídeo. E lá eu posto meu dia a dia e posto também sobre alguns perrengues que eu passo na hora de criar o vídeo, aqui pro YouTube. Agora, vamos ao caso. Bárbara Dalto esteve em um relacionamento sério com Mark Sullivan por cerca de 14 anos. Os dois chegaram até comprar uma casa juntos, mas Mark decidiu colocar um ponto final no relacionamento em maio de 2001. Meses depois, ele começou um relacionamento com Donna Sanders, que possuía um filho de 10 anos de idade chamado Wesley. Mark passava muito tempo na casa de Donna. Ele praticamente estava morando lá com ela. Como não encontrei detalhes sobre a vida dos envolvidos antes do homicídio, eu vou começar a narrar a partir do dia em questão. No dia 23 de maio de 2002, na Geórgia, Bárbara Dalton, uma mulher que não estava conformada com o fim de seu relacionamento de mais de uma década, se dirigiu até a casa de Donna, a atual do seu ex-namorado Mark. Bárbara estava determinada a matar Donna naquele dia. Ela chegou na rua da casa de sua vítima e se escondeu no jardim, na parte da frente da casa, quando ela foi pega de surpresa ao ver Wesley descendo do ônibus escolar. Bárbara, então, decidiu abordar Wesley e dizer que estava ali para falar com a mãe dele. Como era apenas uma criança, Wesley não viu maldade em Bárbara. Ele realmente achou que era apenas mais uma das amigas de sua mãe. Bárbara, inclusive, brincou com Wesley, apostando corrida para ver quem chegava primeiro dentro da casa. Então os dois entraram para esperar Donna chegar. Quando Donna chegou em casa, Wesley foi para o seu quarto e deixou as duas conversando. Bárbara havia ido até a casa de Donna porque não tinha aceitado o fim de seu relacionamento com Mark e estava com muita raiva dela por ela ser a atual namorada. Mais tarde, Bárbara tentou alegar que só tinha ido na casa de Donna para pedir para que ela falasse com Sullivan sobre um acordo para a propriedade que o antigo casal possuía, mas ficou claro que isso era uma mentira. Depois de um tempo a sós com Donna, Bárbara mandou ela pegar a chave da caminhonete e chamar Wesley. Já no carro, Bárbara mandou Donna dirigir por uma estrada de terra. E durante esse trajeto não havia muita conversa ali entre as duas dentro do veículo. Depois de um tempo de estrada, Donna se recusou a continuar dirigindo. Então Bárbara mandou ela descer junto com Wesley. Os dois desceram então do veículo e foram para a parte de trás do carro e ficaram encostados no para-choque traseiro. Bárbara também desceu da caminhonete e foi na direção dos dois. Donna abraçou seu filho e foi nesse momento que Wesley percebeu que Bárbara estava armada e estava com o dedo perto do gatilho. Donna, desesperada, pediu para que Bárbara não a matasse na frente de seu filho. Naquele momento, mãe e filho estavam apavorados. Donna, inclusive, tentou mais uma vez fazer com que Bárbara libertasse os dois, falando que tinha um compromisso muito importante e pedindo para Bárbara deixar os dois irem. Mas Bárbara não lhe deu ouvidos. Ela mandou os dois entrarem na caminhonete novamente, mas dessa vez ela foi dirigindo. Bárbara dirigiu o carro até a casa de seu filho Brian. Naquele momento, Brian estava recebendo alguns amigos em sua residência, mas notou que sua mãe havia chegado em sua casa dirigindo uma caminhonete que ele nunca havia visto e que ela estranhamente estacionou no fundo da casa dele. Bárbara então desceu do carro e pediu para que seu filho mandasse embora os seus amigos, pois havia uma coisa muito importante para falar com ele. Quando os amigos de Brian foram embora, Bárbara mandou Wesley e Donna descerem do carro e os três foram para a sala.
Bárbara então apresentou Donna para Brian, referindo-se a ela como a mulher que Mark está morando nos últimos meses. Nesse momento, Brian ficou em choque e agarrou a mãe dele pelos braços e perguntou se ela havia feito algo estúpido. Bárbara negou e falou que eles estavam ali apenas para conversar. Donna percebeu que Brian não estava de acordo com o que a mãe dele estava fazendo. Então ela olhou nos olhos dele e falou que estava com muito medo. Brian, com medo do que poderia acontecer, tentou pegar as chaves da caminhonete de Donna, que Bárbara havia deixado na mesa de centro da sala. Nessa hora, Bárbara sacou a arma e atirou na cabeça de Donna, que estava sentada no sofá ao lado de seu filho. Brian pegou Wesley e foi correndo para a casa do vizinho pedir ajuda. O vizinho, que já conhecia Brian, mas não conhecia sua mãe, ouviu a gritaria e o barulho do tiro. Nesse momento, ele pegou a sua arma, deixou os meninos entrarem e disse para eles ficarem ali que ninguém os machucaria. Em seguida, ele foi para a casa de Brian para ver o que estava acontecendo. Naquele dia, Mark Sullivan havia marcado o bronzeamento artificial para ele e para Donna. Mas como ela não apareceu no horário marcado, ele ficou muito preocupado porque ela não era de se atrasar e também não era de perder horário para nenhum compromisso. Ele acabou saindo no meio da sessão de bronzeamento. Enquanto ele estava dirigindo para a casa de Donna, ele avistou a caminhonete dela sendo dirigida por Bárbara. Nessa hora, ele sabia que algo muito grave estava acontecendo. Ele procurou o retorno mais próximo para seguir o carro, mas quando ele conseguiu, ele já tinha perdido o carro de vista. Então ele ligou imediatamente para a polícia para relatar o ocorrido. Como não sabia para onde ir, Mark decidiu ir até a propriedade que ele tinha com Bárbara. Foi nessa hora que ele recebeu o telefonema de Brian contando o que tinha acontecido. Depois do crime, Bárbara foi correndo para sua casa. Poucos minutos depois, sua mãe e seu irmão chegaram lá. Ela pediu para eles irem embora e não abriu a porta, mas a sua mãe tinha uma chave reserva. E quando os dois entraram, a Bárbara estava sacudindo um revólver, falando que tinha feito uma coisa horrível, mas que já era tarde demais para falar daquilo. No dia seguinte ao tiroteio, os investigadores conseguiram um mandado para revistar o carro de Bárbara, que ainda estava estacionado perto da casa de Donna. Entre os itens encontrados no veículo estavam um facão, 2 fuzis, munições e equipamentos de caça. Durante o depoimento, Mark contou que meses antes do assassinato, ele havia feito uma viagem para a praia com Wesley e Donna, e que quando voltaram, ele passou na casa de seus pais que estavam de férias na Flórida para deixar algumas coisas. Depois que Donna e Wesley foram embora, Mark fechou a porta, mas depois de alguns minutos ele escutou a porta abrindo. Então ele foi checar e viu que era a Bárbara. Ela então sacou uma arma de sua bolsa e a apontou para Mark, mandando ele desistir do processo que ele havia entrado para obter a posse da propriedade que os dois possuíam. Mark ficou muito assustado. Então os dois foram para o escritório do advogado e chegando lá, Mark pediu para que ele desistisse do processo, mas o advogado informou que não era tão simples assim. Nesse momento, Bárbara ficou super agitada e estressada. Então os dois voltaram para a casa do pai de Mark. E ao descer do carro, ele correu para dentro, trancou a porta e pegou uma arma. E depois ligou para a polícia. Bárbara chegou a ser presa por uns meses e foi demitida do seu trabalho. A arma que Bárbara usou era de Joe, seu ex-namorado. Ao ser questionado sobre a arma, Joe informou que não havia emprestado para Bárbara. Ele disse que ele e Bárbara haviam terminado o relacionamento 3 meses antes do ocorrido e que sua pistola ficava guardada, mas ele não estava conseguindo encontrar. Bárbara foi acusada de assassinato em 1º grau, agressão agravada, crueldade contra criança e posse ilegal de arma de fogo. Bárbara foi condenada no dia 26 de agosto de 2004 à prisão perpétua. Bom, gente, esse foi o caso de hoje e eu não sei vocês, mas esse caso me fez pensar sobre o porte de arma, sobre os prós e contras que isso envolve. E esse foi um caso bem triste de um filho presenciando tal barbaridade contra a vida de sua mãe. E deixem a opinião de vocês nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!